os mistérios. Neste vídeo nós veremos como os iranianos estão fornecendo equipamentos, drones kamikazes e drones de vigilância para a Rússia, e a Rússia vem utilizando com bastantes vantagens na guerra da Ucrânia, infligindo várias perdas aos ucranianos. Os ucranianos começaram com essa tecnologia usando do Ocidente, principalmente da Turquia, drones armados e drones de vigilância, com que eles conseguiam alvejar os seus alvos a grandes distâncias, sem colocar em risco seus soldados. A Rússia, tendo perdido várias batalhas em choque com essas perdas, acabou apelando para os seus parceiros, principalmente o Irã, onde nós vamos ver vários tipos de ataques de drones iranianos atacando as forças armadas ucranianas, causando algum desgaste e grandes perdas no exército ucraniano. Veremos também como são fabricados esses drones, como eles funcionam, que tipo de drones e armas o Irã tem fornecido para a Rússia, né? Quais os tipos de componentes que eles são formados, como eles são construídos. Nós vamos ver que praticamente todo esse drone, que não tem lá grande qualidade, mas ele é muito efetivo em campo, ele é construído basicamente com componentes fabricados no Ocidente, ou seja, o Irã compra esses componentes de diversos países e diversas empresas que acabam chegando no Irã de alguma forma, e eles conseguem montar uma logística e construir esses drones assassinos, né? Esses drones que têm causado um grande estrago na Ucrânia. Nós veremos também como a Ucrânia tem conseguido se defender desses mísseis e desses drones assassinos, né? Desses drones kamikazes. Eles têm várias baterias antiaéreas e vários mecanismos e armamentos que tentam destruir esses drones assassinos, né, esses drones de vigilância. Então também veremos nesse vídeo como isso é feito, como aqui no exemplo, a interceptação sendo feita por mísseis antiaéreos, né, que procuram os drones e procuram outros mísseis para abatê-los. Então a gente consegue ver nessas imagens, né, esses drones sendo abatidos, esses mísseis sendo abatidos, né, como um exemplo de como a Ucrânia tem tentado se defender desses vários ataques, né. No próximo vídeo nós veremos um drone iraniano atingindo o solo na capital, em Kharkiv, na Ucrânia, causando uma grande destruição. Notem que antes vem um barulho tipo uma moto, bem alto no ar, né? Esse barulho é justamente do drone iraniano. Os iranianos batizaram esse drone assassino, esse drone kamikaze, Shahed 136. Ele é fino, é pequeno, é difícil de ser destruído e tem tido muito sucesso no campo de batalha. Tem causado muito estrago na Ucrânia e contestando o ar, devido ao uso intensivo deste drone, destruindo assim a infraestrutura ucraniana. Ele tem baixo custo para a sua produção. A sua produção é baseada em um motor de moto, um motor a combustão. Ele causa uma grande destruição no campo de batalha, é difícil de ser destruído, do chão ou do ar. Ele carrega uma ogiva entre 5 a 30 kg de alto explosivo, causando muitos danos ao atingir o alvo. Os danos causados por ele são limitados e atacam a informação. Comparando o custo do Shahed 136 aos outros armamentos, como o míssil de cruzeiro russo Kalibr, que custa aproximadamente $1 milhão, e o míssil americano Tomahawk, que custa aproximadamente $2 milhões, sendo que o Shahed custa aproximadamente entre 10 a 20 mil dólares, ou seja, muito mais barato. É possível então, assim, com pouco dinheiro, a Rússia comprar muitos desses equipamentos, saturando o ar na Ucrânia, causando muitos estragos. E a Ucrânia, para se defender, tem que ter um custo muito alto com mísseis antiaéreos para conseguir destruir esses drones, né, com um custo muito mais alto na sua defesa. Então esses drones têm causado muita destruição,
Mas o Irã não tem somente fornecido para a Rússia o Shahed 136. Eles também têm fornecido vários outros tipos de drones, drones de vigilância, drones com radares, drones mais aperfeiçoados para conseguir identificar os alvos atrás das linhas inimigas. Esses drones letais são feitos com componentes de empresas ocidentais. A Rússia fez um upgrade no Shahed 136 e adicionou o GPS russo, que é o sistema GLONASS, e adicionou um sistema de busca de radiação eletromagnética. Isso melhorou muito a efetividade do Shahed 136. Ele é lançado de caminhões através de um foguete para dar um impulso inicial que se desprende do Shahed 136. Veja a destruição que ele pode causar quando atinge um alvo nesses vídeos. Esse drone, Shahed 136, foi concebido durante a guerra do Irã contra o Iraque, para tentar destruir o alvo inimigo a grandes distâncias, e foi aperfeiçoado com o tempo. Ele chega a atingir até 1000 km de distância. O Shahed, além de ser fabricado de fibra de vidro, ele também voa muito baixo, o que dificulta muito a detecção dos radares da Ucrânia para detectar e destruir o alvo. Além dele ser muito pequeno, é difícil de ser abatido. O Shahed é fabricado e é feito de fibra de vidro, o que dificulta a detecção do radar, e ele pode acelerar até 200 km/h. Os iranianos também estão fornecendo para a Rússia vários outros tipos de drones, como o Arash-2. Esse drone também é um drone kamikaze, só que ele atinge uma distância bem maior, até 10.000 km de distância, e pode causar uma destruição bem maior, porque ele tem uma ogiva muito mais pesada, causando uma destruição que a gente consegue ver aqui no vídeo, bem maior do alvo, causando um impacto significativo ao alvo atingido. O Shahed 136 é movido por um motor a combustão Mado 550. Ele é um motor civil utilizado em motos na China. É um motor muito barato e econômico. Vejam a seguir o barulho que ele faz no campo de batalha. Nós vamos falar agora da ofensiva ucraniana sobre a Rússia para tentar recuperar a área em roxo no mapa invadido pela Rússia, como vemos neste mapa. Como a Ucrânia tem tido muito sucesso nos seus ataques e vem recuperando o seu território, a Rússia, desesperada, adquiriu vários drones iranianos, ainda mais após o fornecimento dos HIMARS americanos. Veja o filme que fala sobre os HIMARS americanos nesse canal. O objetivo da Rússia de obter os drones iranianos kamikazes é devido ao sucesso do uso destes dispositivos pelos ucranianos, o que possibilitou ganhos no terreno. O Irã enviou estes drones o mais rápido possível para Moscou. Os mísseis SAM antiaéreos ucranianos estavam bem protegidos atrás das linhas ucranianas em pontos estratégicos
E agora, com esses drones de vigilância e kamikazes adquiridos pela Rússia com o Irã, eles podem identificar estes alvos e destruí-los, tanto por estes drones como pelos aviões russos. A Ucrânia tentou usar os seus limitados aviões de combate para interceptar estes drones de combate, mas os aviões russos são superiores e mais novos, acabando na destruição desses aviões ucranianos. Então isso não se mostrou efetivo no campo de batalha. Estes drones iranianos não são muito bons em achar os alvos estratégicos com os seus sensores, porque estes sensores são todos componentes eletrônicos de uso comercial e não militares. Sendo assim, eles não são muito precisos, dando uma vantagem tática para a Ucrânia. Por exemplo, o Irã, devido aos embargos, não pode comprar componentes militares e acabou adaptando componentes comerciais para construir os seus drones, adquirindo estas peças da China, Alemanha, Afeganistão, Turquemenistão, Iraque, entre outros países. O Irã também não conseguiu fabricar muitos desses dispositivos, e como a fronteira da Ucrânia é muito grande, conforme uma cor azul escuro, a Rússia, com poucos drones, está encontrando dificuldades, e assim não consegue achar com efetividade esses alvos na Ucrânia e destruí-los. Por este motivo, há relatos de que os russos agora estariam tentando usar um drone mais atual desenvolvido pelo Irã, que é uma cópia idêntica ao drone americano stealth capturado pelos iranianos, o Shahed 191, e que pode atingir até 1.500 km de distância para tentar descobrir os alvos. Ele tem uma assinatura muito pequena de radar e consegue dificultar de ser identificado pelos radares, mas existem muito poucos. Então, o que os russos têm mais utilizado são os drones kamikazes Shahed 136. Mas eles se parecem mais com um míssil de cruzeiro, pois eles não têm sensores ópticos, como por exemplo as munições kamikazes têm sensores ópticos que procuram seu alvo visualmente através do operador, diferentemente desses Shahed 136. O Shahed 136, por não ter sensores ópticos, ele tem internamente sistemas de telemetria via rádio ou satélite. O Shahed 136 é uma evolução do Shahed 131, que foi criado na Guerra do Iraque e foi aperfeiçoado com o tempo. O Shahed, por não ter sensores ópticos, ele só recebe sinal de rádio, ele não transmite, para tentar navegar até o alvo conforme o desenho abaixo. Então, de fato, este drone, na verdade, se comporta como um míssil de cruzeiro. Basicamente, um observador inimigo na linha de frente observa o alvo e transmite para o drone as coordenadas. E durante a viagem do drone, o operador pode ir ajustando as coordenadas, transmitindo-as para o drone em movimento até o alvo, pois o próprio alvo pode mudar a sua coordenada, pode ser um alvo em movimento. A transmissão do sinal para o drone pode ser por datalink de rádio ou satélite. Sendo assim, se o alvo está escondido atrás da montanha, ele pode manobrar e contornar a montanha por trás e atingir o alvo por trás. Mesmo que usemos jamming neste drone para interferir eletronicamente no sinal de rádio ou satelital, ele, ao perceber essa interferência, ele perde contato com a base e ele automaticamente comuta para o modo GPS interno. Mas como esses componentes de GPS interno são comerciais, acabam causando uma imprecisão nas coordenadas, errando o alvo a ser destruído. E por isso, ao invés de destruir pequenos alvos, como um tanque de guerra ou uma bateria antiaérea,
os russos optaram por atacar a infraestrutura ucraniana, por serem áreas grandes e mais difícil de errar o alvo. O drone Shahid foi idealizado durante a guerra com Israel, onde os iranianos capturaram alguns pedaços de drones israelenses e fabricaram sua primeira versão, o Shahid 131. O drone israelense é este visto e é fabricado pela IAI israelense, e o seu nome é IAI Harp. O Shahid 136 tem causado um grande estrago na artilharia ucraniana. O Shahid pode ficar até 5 horas de voo e pode atingir um alvo até 1.000 quilômetros de distância. Portanto, um radar em terra não consegue detectá-lo devido ao seu pequeno tamanho e sendo fabricação em fibra e voo a baixa altitude, tem muita dificuldade de um radar conseguir rastreá-lo. Por ele ser barulhento, ele acaba atraindo a atenção dos soldados, que tentam derrubá-lo atirando nele, mas é muito difícil, pois ele voa a 200 km por hora e é um alvo muito pequeno. Com o jamming, que é a melhor eficiência para conseguir causar interferência no voo do drone, pode ser usado com certa eficiência esse jamming. Mas o problema é que a Ucrânia dispõe de poucos desses equipamentos. E quando ele está sofrendo jamming, ele muda para o modo de navegação inercial por GPS. E devido ao drone ter no seu GPS componentes convencionais que causam a imprecisão das coordenadas, o drone acaba errando o alvo. Para a Rússia tentar atacar com mais poder de destruição, ela tenta usar também o drone Arash-2, mas é muito mais caro e na corrida econômica contra os Estados Unidos a Rússia tem menos dinheiro. Uma outra grande vantagem é que o drone pode ficar voando sobre o alvo por várias horas até que seja designado um alvo. Foi o que aconteceu com o ataque em Odessa logo nos primeiros dias de uso deste drone pelas forças russas, e destruíram várias peças de artilharia ucranianas. Como a guerra é uma evolução constante, isto fez com que a Ucrânia solicitasse aos aliados um tanque antiaéreo ou um sistema antiaéreo mais efetivo para destruir esses drones, o que resultou na entrega de imediato dos tanques Guepardo da Alemanha, os quais o Brasil também possui. O Guepardo já possui um radar interno para alvos desse tipo, sendo muito efetivo no campo de batalha, equilibrando a situação. Mas o problema é novamente a quantidade. Os aliados forneceram apenas 30 desses tanques para a Ucrânia. Então, os Estados Unidos adaptaram em picapes o sistema Vampire Launcher, que tem um custo mais barato e em maiores quantidades. Esse sistema também foi mais efetivo. Ele fixa o alvo através de um laser, sendo muito efetivo também contra helicópteros. Os sistemas manuais de artilharia de foguetes individuais antiaéreos que são disparados do ombro de um soldado são poucos efetivos,
pois eles não conseguem travar o alvo, que é muito pequeno, e assim o drone consegue passar ileso. Muito obrigado por vocês assistirem mais este vídeo do canal. O canal agradece o crescimento e a sua audiência. Muito obrigado.